Como é que nós dimensionamos, né, essa ventilação? Como é que nós fazemos uma ventilação correta? A altura de cama, desde o primeiro dia certa, é mais importante que a ventilação. A altura de cama certa. Qual que é a certa? Começar uma compostagem desde o primeiro dia com 50 centímetros. Por quê? A bactéria da compostagem, ela... Só confirmando uma coisa, metragem quadrada por vaca, 10 a 14, dependendo... De 10 a 15. De 10 a Menos 15. de 10 é suicídio, mais de 15 é desnecessário. Entendi. Por quê? Para não extrapolar a mistura carbono-nitrogênio de 30 partes para 1. Perfeito. 30 de carbono para uma de nitrogênio. Mas o que é isso, Fábio? É quase como se fosse 30 partes de serragem, pó de serra, para uma de esterco e urina. Não é exatamente essa conta, mas dá para a gente. Mas na prática dá para usar isso. Na prática dá para usar isso. Regra, né? E isso, aí eu tenho 50 centímetros no primeiro dia. Quando é que começa a compostagem? Quando essa mistura atinge essa proporção de carbono e nitrogênio. Aí ela vai acontecer ao redor de 15 a 20 dias se você está na lotação correta. No 25º dia, a compostagem interrompeu 20 centímetros. Sumiu 20 centímetros. E você está lá mexendo, ela sumiu. E o que é importante? Por que tem que ser 50 centímetros? A bactéria da compostagem, ela morre com a bactéria do solo. A bactéria do solo, assim como mata a da fermentação na silagem, por exemplo, mata a da compostagem. A bactéria não gosta de luminosidade, ela não sobe. Então ela vai se alojar aos 30. Se você tem menos do que 50 centímetros, você restringe o espaço confortável da bactéria. E aí, se você não tem espaço, cabe menos gente, tem menos gente trabalhando, menos compostagem. 50 centímetros desde o primeiro dia. Aí começou relação 30 para 1, com 15 para 1 estabiliza, não tem o que fazer. Morreu é humus, né? Só que então eu tenho que ter esse desafio, deixar sempre a relação entre 30, abaixo de 30 para 1 e acima de 16 para 1. Aí o que acontece? Veio os 20 centímetros de roubo dos primeiros 25 dias. O que o camarada faz? Primeiro que ele não repõe, ele espera ficar úmido. Mas vamos dizer que o cara se deu por conta e vamos repor os 20 centímetros. Vai lá e bota 20 centímetros. Aí ele extrapolou de novo carbono e nitrogênio acima de 30 para 1. Desacelerou a compostagem. Aí a cama esfria. Então qual que é o correto fazer? Você vai lá e coloca 5 centímetros. É quase como você colocar café, almoço e janta na minha frente. Como eu sou meio comilão, o café vai. Parte do almoço vai, mas o resto do almoço e a janta não tem onde caber. E na bactéria acontece a mesma coisa. Então você não pode embuchar, não pode afogar ela e não pode embuchar ela. Então você coloca 5 centímetros, 5 a 10 dias você coloca mais 5, café. 5 a 10 dias, almoço. 5 a 10 dias, janta. E nos últimos 5 a 10 dias, a ceia antes dela ir dormir. Você levou de 30 a 40 dias para repor os primeiros 20. Isso quer dizer o quê? Que a gente já chegou nos 60 dias de compost barn. Então, uma cama de compost barn, ela leva no mínimo 60 dias para ter o dia 0 dela. Para começar certo. Para começar a brincadeira, 60 dias de preparação. De preparação. A gente tem que entender. Por que eu falei que a altura de cama é mais importante que o ventilador? Tu pode colocar o melhor ventilador do mundo na quantidade ideal ou até superventilar. Se tu matou bactéria errando nesse manejo, o ventilador não vai desidratar a cama. Porque ele é muito importante ter ventilação num compost barn. Só que o ventilador ele tá carregando um peso comercial que não é só dele. E você sabe, eu vivi até pouco tempo também vendendo ventilador, e eu sempre falei isso. Perdia negócio por causa disso e ganhava negócio por causa disso. Porque o ventilador, o melhor ventilador na dimensão certa, ele vai desidratar de 5 a 8 centímetros da superfície da cama. O resto, quem desidrata é a correta compostagem. Se eu não tiver a correta compostagem, nenhum ventilador resolveria. Porque senão nós não teríamos a cama úmida agora na época da chuva, porque os ventiladores ficaram ligados 24 horas por dia. Concorda comigo? Perfeito. Entendeu? Bom, só isso dá assunto para mais um podcast, porque a gente falou meio no rapidão.
Como é que se fecha essa conta? Primeiro eu tenho que conhecer qual ventilador eu tenho na mão. Se ele é helicoidal, se ele é ventilação com rotação fixa ou se ele é ventilação com rotação variável, os ditos ventiladores inteligentes. Ainda tem a ventilação de teto e ainda tem o sistema com resfriamento com pressão negativa que elimina o ventilador do processo. Entendeu? E aí como é que a cama seca? Se eu não tenho ventilador, eu tenho só água de um lado e exaustor do outro. Como é que eu... Tá, mas se até então o ventilador era o único responsável por secar a cama. Entende onde é que está o paradigma do negócio? Na compostagem de novo, sim. Oi? Volta na compostagem de novo, né? Então, assim, se você Entendeu? não tem um ventilador para secar, como é que seca? Seca porque a compostagem está fazendo o papel dela. O ventilador, ele tem... Qual é o papel do ventilador no processo? Colocar ar novo para dentro do sistema, retirar o ar saturado, que é os gases produzidos pela compostagem, mais o calor da vaca, que cada vaca produz ao redor de 2.000 watts de energia por dia. Então ele tem que renovar esse ar, né? Coloca ar novo, tira ar saturado, ajuda a desidratar a superfície da cama e automaticamente ele melhora e mantém um nível de qualidade e sensação térmica da vaca dentro do compost bar. Essa é a função do ventilador, não é uma só, não é só secar a cama, são várias funções. E se você... Aí o que acontece? Tem muito bom ventilador, excelente ventilador, assassinado na hora de dimensionar, menos ventilador do que deveria, para o cara não perder a venda, e assassinado na hora de instalar, porque às vezes nem o profissional que está trabalhando na área de instalação de quem foi vendido, ele coloca muito alto, na inclinação errada, né? Aí o camarada vai lá, o cara que procura entender todo o sistema, o desafio dele já é fechar, conhecer o quanto um ventilador produz, porque daí é um misto de geometria com física, porque eu tenho que fechar normalmente um retângulo com um cone. É ou não é verdade? E eu tenho que diminuir os pontos cegos. E como é que eu faço isso? Conhecendo qual cone ou qual circunferência de um ventilador de teto faz, né? E fechar a conta. Eu tenho que, não posso deixar ponto cego. Eu tenho que fechar um retângulo ou com cone ou com círculos, sem ponto cego. Se eu conseguir fazer isso, mas para isso eu tenho que conhecer o que o ventilador faz, para mim determinar o cone ou a circunferência, para mim poder fechar o desenho. E aí não instalar ele na altura errada, não instalar ele na inclinação errada e principalmente o pessoal que está no campo vendendo ventilador com rotação variável, tido como os ventiladores inteligentes, né? Raramente na hora de vender o pessoal fala a palavra vaca. Lembra que eu perguntei isso semana passada? Não, eu comprei esse ventilador aí. Não, o cara falou, economiza energia, uma barbaridade, coisa linda. Ele falou em vaca. Não. Tá? A pegada do ventilador inteligente com a rotação variável, ela é fantástica. Onde é que está o problema? Que o cara pensa só na economia de energia, ele não pensa no sistema. E eu já presenciei e já conversei com o fabricante de ventilador com rotação variável, com inversor, né? E, cara, a equipe do cara regulou mal quais foram os parâmetros onde ele aumenta ou diminui a rotação para dar, porque eles pensaram só na economia de energia. Mas quem tu quer economizar energia ou leite? Entendeu? Fábio. Mais leite, menos energia, né? De preferência.